Nessa aula, nós vamos dar continuidade à nossa jornada do espírito na formação do corpo físico, na sua terceira fase. Então, hoje nós vamos falar da ectoderma, mesoderma e endoderma, os três folhetos embrionários. Como você viu na aula passada, a mulher, uma vez por mês, ela começa a liberar os gametas, que é o óvulo que vai estar aqui, ó, na tuba intrauterina. Quando ela libera esse óvulo e ela tem relação com o seu parceiro, esse libera os espermatozoides. Então, você também viu na aula passada que não é o primeiro espermatozoide que chega que vai fecundar o óvulo, mas sim aquele que está trazendo as informações necessárias para que esse espírito que já se encontra no campo eletromagnético da mãe possa se desenvolver e cumprir a sua jornada no plano terreno. Então, após a fertilização, a fecundação aqui do óvulo, esse óvulo agora ele vai ter dois núcleos, como você pode ver nessa terceira imagenzinha aqui, ele está vendo duas bolinhas, são dois núcleos. O núcleo do espermatozoide, contendo 23 cromossomos do pai, e o núcleo do óvulo, contendo 23 cromossomos da mãe. Então, esses dois cromossomos é como se eles tivessem uma energia que fizesse eles crescerem. Eles vão se afastando um do outro, para depois eles se unirem e se formar um só, que vai ser o que vai compor a estrutura celular dessa nova criatura, desse novo ser que ganhou agora, vai ganhar o corpo físico. Então, a partir desse momento que esses dois núcleos se unem, ele vira agora não mais um óvulo, mas sim um zigoto. E a partir desse momento, esse zigoto já contém 46 cromossomos, sendo 23 pares. Então já é a nova criatura já começa a ganhar o seu código genético com aquilo que recebeu do pai e da mãe e vira uma terceira energia aqui. A partir desse momento, começa o processo de crivagem, ou seja, essa única célula começa a se dividir em duas, que depois divide em quatro, que depois divide em oito, e aí forma uma mórula. Esse processo aqui, até chegar na mórula é de 4 a 5 dias. Então, após formar a mórula, ele vai descer, é como se ele estivesse caminhando aqui na tuba intrauterina, e quando ele chega aqui no finalzinho, ele é a mórula, agora ele vai entrar no útero. E aí, nesse momento, o líquido do útero vai adentrar dentro dessa célula, dentro dessa mórula, e vai transformar ela em bastrocisto, porque esse líquido começa a fazer as células se organizarem de outra maneira. E aí, no sétimo dia, esse bastocisto vai se ligar superficialmente na parede do endométrio dessa mulher. E aí, na segunda semana, ele vai ser implantado de fato. Nós não vamos falar da segunda semana porque não nos interessa muito, porque é um processo mais técnico, que tem muitas químicas, muitas ligações, mas não é o nosso intuito aqui. O nosso intuito é que você compreenda. Então, na terceira semana, esse bastocisto já estará implantado e aqui começa o processo da gastrulação. E o que é esse processo da gastrulação? É onde vai se dar início à formação dos folhetos embrionários. Como você vê aqui, é o ectoderma, essa cavidade superior daquela única célula, ela começa o ectoderma, o mesoderma, que é essa daqui, e o endoderma. Então, o que que esses folhetos eles significam? Aqui a gente começa a ver de novo as três substâncias. O endoderma, ele é responsável na formação desse feto.
Ele que vai dar início a todos os órgãos, como o fígado, o pâncreas, o sistema respiratório, o epitélio de revestimento, o tubo digestório, é o endoderma que faz isso. O ectoderma, ele já é responsável pela epiderme, pelo sistema nervoso, pelas cavidades nasais, boca, ânus, ouvido. Ele também é responsável pela formação das unhas. Então, o mesoderma já vai ser responsável pela formação da derme, dos músculos, das cartilagens, dos ossos, dos tecidos conjuntivos, da medula óssea, do sistema urinário. E quando a gente traz para a visão da alquimia, a gente tem aqui o sulfo na mesoderme, o sal na endoderma e o mercúrio na ectoderma. Por quê? Porque o sulfuro está relacionado com o elemento fogo e terra. E quando é o fogo e terra, a terra forma os músculos, a terra simboliza o sistema hormonal. E o fogo cria os ossos, então o sulfuro é relacionado com a mesoderma. Grave isso aí, anote que lá futuramente vocês vão precisar desse conceito. Na a alquimia, quando a gente se aprofunda para trabalhar com florais, você tem tratamentos que precisam das subdivisões dessas substâncias. Por quê? Porque cada substância dessa se divide em três, no qual a gente vai conseguir identificar onde origina a questão da doença, qual substância está sendo atacada, vamos assim dizer. Então, o sulfo é a mesodérmia, só grava isso, o sulfo é a mesoderma, porque forma a derme, os músculos, a cartilagem, os ossos, o sistema conjuntivo, o sistema nervoso, o sistema reprodutório. O sal é o endoderme, por quê? Porque está ligado com o fígado, o pâncreas, o sistema respiratório, e o sal faz uma ligação entre o sulfuro e o mercúrio. É como se fosse, pensa numa árvore. Tem as raízes, a copa e o tronco. O tronco faz essa ligação e pegar a seiva da raiz bruta, levar para a copa e pegar a seiva mais fina da copa e trazer para o sulfo para que ele possa produzir outros nutrientes. Então, o sal ele é esse processo de ligação. E a ectoderma é o mercúrio, porque está mais distante, é a pele, é a epiderme, é o sistema nervoso, é o elemento ar, é a cavidade bucal, é as unhas. Então, aqui a gente tem os três folhetos embrionários que vão compor o indivíduo como um todo. Então, como que, recapitulando, né? Então, de uma única célula fecundada, começa a acontecer uma série de divisões mitóticas no qual uma célula vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, oito vira 12, 32, que aí forma a mórula. A partir desse momento se forma o blastocisto, a neura, e é nessa fase que vai acontecer o processo principais dos folhetos embrionários, formando assim o ectoderma, o mesoderma e a endoderma. E a partir desse momento começam a desenvolver e a caracterizar o feto. Esses três folhetos embrionários que vai formar as estruturas do feto. Então, por isso, para a alquimia, e a gente não pode olhar o indivíduo de uma maneira isolada, analisando só o fígado, só o rim, só o baço, só a visão, porque está tudo interligado. E a gente começa a perceber que não é só uma coisa esotérica. Ah, tu tá... Não, tá
Está tudo interligado desde o princípio. E mais ainda, deixa eu só voltar um ponto aqui, porque senão eu esqueço. Nesse processo, a partir daqui já, da fecundação aqui, da divisão mitóticas, se porventura o espírito tiver uma desestabilização com o campo eletromagnético da mãe, porque o espírito vai, essa mãe, essa mulher, vai ser a mãe dele. Porém, tem que ter uma ressonância. Essa mulher, o que que ela foi desse espírito numa vida passada? O que que eles têm de ligação? Tem mulher que não se liga com o espírito e acontece aborto espontâneo. Espontâneo. Por quê? Porque não teve uma ressonância. Há outros casos que o espírito nasce, encarna todo perfeitinho, ao nascer morre, porque só a jornada do espírito é aquilo, nascer e morrer, pronto. É a jornada evolutiva dele, a jornada evolutiva dessa mãe também, porque ela passa ali um período e tem ressonância entre espírito e mãe. Nem o espírito vem na mulher que não necessariamente não, foi só precisou para ser a mãe. Tem simbiose aí nesse processo. E dentro das costuras, aqui a gente já começa as costuras também. Então, dentro dessas costuras, pode acontecer o que a gente fala de defeitos congênitos, que são os traumas intrauterinos na alquimia, que são alguns traumas que podem fazer com que esse espírito nasça com alguma deficiência. Isso não necessariamente, a gente sempre costuma falar que os traumas é fruto daquilo que a mãe está sentindo. Isso também influencia. Se a mãe sente amor, a placenta, ela barra a toxina, porém, ela não barra a onda vibracional. E essa onda, ela é poderosa e ela acaba ali trazendo algum trauma ali para a formação desse feto que vai futuramente gerar um defeito a nível físico ou algum trauma emocional, mental, no perispírito desse espírito, que vai trazer uma dificuldade para ele ao longo da vida. Porém, a gente sempre fala que mais é por conta da mãe, do ambiente, mas o espírito que está encarnando aqui, o que que acontece com ele? Ele traz as suas informações também de outras vivências. Ele está aqui no seu processo evolutivo. E muitas vezes esses espíritos, eles se culpam, eles se punem. Então, as toxinas de sua alma começam a danificar esse corpo físico, porque ele automaticamente quer se punir. Então, isso é da consciência do espírito. Percebe? Então, tem que observar esse movimento também. Então, quando a gente fala da alquimia, a alquimia ela não trata o indivíduo individual. A gente olha o ser integral. E agora você vai começar a se olhar também de uma forma integral. Por quê? Porque a gente percebe que nós não somos isolados. Não é o rim, não é o pulmão, não é o olho, não é fibromialgia, está tudo interligado, desde a nossa, desde o processo de encarnar aqui na Terra, já está tudo ali, ó, tudo junto e misturado. Então, quando você sente uma dor de cabeça, necessariamente é a sua cabeça. Pode ser, claro, fisiologicamente, mas pode estar ligada a uma emoção, a um estresse, a um fator. Quando você sente dor você está com um problema no seu estômago, pode ser algo que você está ingerindo, pode ser alimento, pode ser emoções. Então, está tudo interligado. Então, não tem como a gente tratar individualmente. Não tem como você se olhar individualmente. É por isso que a alquimia sempre fala que não adianta a gente, às vezes, toma remédio para isso, porque a gente vai no médico, você está ali com uma gastrite, você começa a tomar
um remédio para gastrite, um omeprazol. Aí, dali a pouco, esse omeprazol te dá dor de cabeça, aí você vai no médico e fala, ah, olha, tá me dando dor de cabeça. Ah, não, esse negócio de dor de cabeça não é comigo, é com o neuro. Aí você vai com o neuro. Aí o neuro faz outro exame, aí te dá mais uns remédios. Então, tipo assim, você começa aí olhar as coisas isoladas e você começa a se tratar isoladamente, só que aquilo que você está se tratando, você começa a danificar e a trazer uma simbiose, um efeito colateral e outro sistema seu que está junto, que está interligado. Então, quando a gente fala, olha, volta para a origem, o que que aconteceu, qual a história, porque tudo, para uma doença se alojar, para um sintoma aparecer, aconteceu algo antes. E esse algo pode ser seu, da sua vivência, ou esse algo, essa alguma coisa, pode ser fruto de você repetir um padrão de pai, de mãe, e isso a gente vai adentrar futuramente no módulo de constelação, você vai compreender mais isso. Então, o meu intuito aqui nessa aula para você é você entender que após a fecundação, esse óvulo, ele começa a vir um zigoto, e aí, a partir desse momento, ele começa uma série de divisões. Nessas divisões, ele forma os três folhetos embrionários, e esses folhetos embrionários são conhecidos como ectoderme, mesoderme e endoderme. A mesoderme se relaciona com o sulfur das três substâncias da alquimia. A endoderme com o sal. E a ectoderme, desculpa, se relaciona com mercúrios. Então, a partir desse momento, começa a formação do embrião, que vai se tornar feto. E aí vai constituir o indivíduo, que é você, que sou eu, que são as outras pessoas. E aí, a partir desse momento, agora que a pessoa já está formada, que a gente, como eu falei, não vou trazer toda a parte técnica, porque não é o nosso intuito, é só para você compreender que estar tudo junto, você é fruto de uma única célula que se dividiu, e ela, com essa inteligência, que é uma inteligência do campo morfogênico, com essa inteligência e com a inteligência do espírito, te formou para você cumprir a sua jornada. Então, quando a gente acaba analisando, tem várias terapias, vários processos de você conversar com a célula. Bruce Lipton fala, né, que a biologia celular, a biologia da crença, a gente cria a nossa doença e a gente pode redefinir, fazer o processo regeneratório, porque isso pode. Claro que pode, mas isso a gente vai aprender ao longo desse processo aqui também. Então, é para que você compreenda essa aula que você é um ser divino cuja a sua evolução está fadada ao sucesso e à ascensão, independente que você esteja passando por alguma situação que aparentemente para você não vê saída, mas tem saída. Então, a partir de agora, nós vamos entrar em mais três aulas desse sistema embriológico, que agora nós já vamos ver o indivíduo na sua composição física. A gente vai ver o sistema nervoso primeiro, e dentro desse sistema nervoso, a gente vai entender a psicossomática desse sistema, como a gente danifica ele. Então, te encontro na próxima aula. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui abaixo.